Para hoje nós queremos ministrar uma palavra com base em um texto que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo registrou o evangelista São Mateus, capítulo 4, e o versículo de número 10. Que disse assim: Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse texto, ou esta frase proferida pelo Senhor Jesus, ele está dizendo, está escrito, faz referência ao livro do Êxodo, já no início da Bíblia, nos dias da liderança de Moisés, no capítulo 20, e no versículo de número 3, onde está a sentença propriamente dito: Não terás outros deuses diante de mim. Ambos esses dois versículos, eles estão falando ou estão dando significado para uma palavra proferida pelo profeta Isaías no capítulo de número 43, um texto que eu cito bastante aqui nas minhas pregações, e os obreiros também fazem isso. Isaías 43 e 13, onde Deus está dizendo: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O próprio Deus, dizendo de si mesmo: Antes que houvesse todas as coisas, o sol ainda não brilhava, mas eu já estava na minha posição, no meu posto. Ninguém pode fazer escapar das minhas mãos. E quando o Senhor quer agir, amados, ninguém pode impedir o agir de Deus. Muitas vezes o inferno se levanta para tentar atrapalhar projetos de Deus na nossa vida. Mas quando o projeto é de Deus, ninguém atrapalha. Muitas vezes parece que o inferno passa ou gasta tempo soprando no ouvido de alguém que esteja atingido por alguma dificuldade, tenha ela a natureza que tiver. O inferno fica soprando e declarando derrota no ouvido dessa pessoa, que já está abalado por conta da sua dificuldade. No entanto, quando nós podemos crer que a palavra de Deus é definitivamente ativa em nós, o diabo pode pensar, falar e agir do modo que quiser, porque quando Deus age, ninguém pode impedir. E eu encontro dentro desse contexto dois imperativos, e eu quero falar sobre esses dois imperativos. O primeiro deles, primeiro dos dois, eu vou amparar no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, no capítulo de número 6. E o versículo de número 5, eu gostaria que você acompanhasse a leitura para você se fortalecer. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. O imperativo é: Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Eu quero que você fixe aqui um pouquinho. O imperativo, a ordem, a determinação é: amarás, pois, o Senhor, teu Deus. Deus determinando que a nação de Israel ame a Ele, a Deus. Deus dizendo: amarás o Senhor teu Deus, aquele que é sobre você. O termo Senhor está dizendo daquele que é sobre o indivíduo. Você amará esse Senhor porque Ele é o teu Deus. E dentro do que estamos ministrando, eu disse que isso é imperativo, porque quando eu estudo a palavra de Deus, eu encontro
os apóstolos dizendo que aquilo que nos é por Senhor, aquilo que está sobre nós, que aquilo que tem domínio sobre a nossa vida, ele passa a ser o nosso Deus. E Deus condena qualquer outra coisa que lhe tome o lugar. Por isso Deus está estabelecendo esse imperativo: amarás, pois, o Senhor, Ele é único sobre a sua vida e Ele é o teu Deus. Esse amor tem que ser de todo o coração, de toda a alma e de todo o teu poder, ou com tudo aquilo que representa a sua força, a sua estabilidade, seja ela emocional ou financeira, ou enfim. Algumas divindades que nós precisamos entender, razões pelas quais Deus disse: não terás outros deuses diante de mim. No livro do Êxodo, capítulo 20, ele disse assim: não terás outros deuses diante de mim. E então, no texto que nós fizemos a leitura, de Mateus 4:10, Jesus disse, e eu faço apenas uma modificação também singela no texto: adore só o Senhor Deus, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Porque existem outras divindades que Deus não quer que sirvamos. E uma das divindades que é comum você ver pessoas servindo é o número 7. Algumas pessoas declaram, verbalizam essa adoração a essa divindade chamada número 7. E eu já ouvi essa frase: ai, pastor, eu amo a campanha de 7. E Deus está dizendo: amarás somente ao Senhor teu Deus. Então não faça do número 7 o Senhor da sua vida. Porque existem riscos na adoração de outras divindades. Quando você está adorando, prostrando-se diante dessa divindade, você está tirando Deus do seu lugar. E quem vai curar o doente, quem vai trazer auxílio ao necessitado, quem vai trazer libertação ao que está oprimido, sobrecarregado, não é o número 7, mas é o Senhor Deus, e que nessa noite se faz presente pelo seu Espírito, em cuja mão está poder e autoridade, e ele não está subordinado nem à campanha, nem ao título da campanha, nem à quantia de campanhas. Pode ser que você já tenha feito uma campanha e que você não viu o resultado nela. Porque o Senhor teu Deus, que requer a sua adoração, ele não se subordina a essa campanha de número 7. Um outro tipo de divindade que tem tomado o lugar de Deus, o cônjuge. Nos dias de Moisés, os hebreus copiavam modelos de idolatria lá no meio dos pagãos. Mas nos nossos dias, nem mesmo os da religião mais antiga têm tantas imagens de escultura mais. Já se eliminou muito disso. Mas algumas divindades são muito fortes. E daí também no meio evangélico. Entre elas o cônjuge. Algumas pessoas adoram mais o seu cônjuge do que a Deus. Dia desses, quando a minha esposa enfermou, e ela não estava nada bem naquele dia, eu havia levado ela para fazer os exames, e ela tomou uma série de injeções, foram 170 miligramas de fluidos que foram inseridos no seu corpo através de injeções, e tudo aquilo causou uma série de dificuldades que ela trouxe de volta. Quando chegamos em casa, ela estava passando mal por conta daquilo. E eu disse para ela: amor, você fica em casa e eu vou para a igreja. Estava doente. A mulher que eu amo, a esposa amada, a mãe dos meus filhos, estava enferma.
mas há uma prioridade em relação ao meu cônjuge, Deus. Então eu sei que se eu deixar a minha esposa em casa, o meu Deus, que vai ao culto comigo, vai cuidar da minha esposa em casa. E se Ele não cuidar, ninguém vai resolver o problema. Ainda que ela disse, não, eu vou para a igreja assim mesmo, e veio. Família, um outro tipo de divindade. Os irmãos devem lembrar, quando a minha sogra veio para Balneário, passar uns dias em nossa casa. E quando fazia 14 para 15 dias, eu disse para ela, sogra, amanhã eu levo a senhora de volta para a sua terra. Ela estava com 90 anos de idade, não estava doente, veio a alguns cultos, cantou, participou, celebrou, aos 90 aninhos. E naquele dia ela estava meio arruinadinha, não estava passando mal, estava arruinadinha. E nós viemos ao culto e a minha esposa disse para a Vanusa, se eu não me engano, se fica com a avó. Nós chamávamos ela de Oma porque era alemã. Fica com a Oma, qualquer coisa chama. Você vai dizer, pastor, mas isso é um contrassenso. A Bíblia disse que é para honrar pai e mãe, é o primeiro mandamento com uma promessa. Agora o senhor vai para a igreja e deixa uma velhinha de 90 anos em casa. Eu sempre embaso a minha vida na palavra de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, porque o Senhor cuida dos seus amados até enquanto eles estão dormindo. Viemos para a igreja e a sogrinha ficou em casa. Digo sogrinha porque ela era literalmente menor do que a minha esposa. Daqui a pouco a Vanusa telefonou. Mãe, a Oma está ruim. Aí eu pedi para que alguém corresse para ver do que se tratava. Se não me engano, o pastor Cleissone foi. Chegou lá, ela tinha alterado a pressão. E eu era o genro querido dela. Mas o genro querido veio cultuar ao Senhor, porque eu adoro primeiro ao meu Deus. Não em detrimento da família, mas eu não idolatro a família. Fiquei aqui fazendo culto. E o pastor Cleissone levou a sogra. E daqui a pouco terminou o culto. Eu fui lá e na madrugada a sogra partiu para o Senhor. E eu pergunto para você, e se eu tivesse abandonado o culto, ela teria partido? A minha presença ia resolver o problema de uma senhora de 90 anos? Ela estava devendo uns 20 para o cemitério. Quem é que ia resolver o problema? Não era eu. Você está entendendo, querido? Uma outra coisa que também se torna divindade para muita gente, e eu estou falando para crentes, para cristãos. O emprego, o nosso ganha-pão. Muita gente prioriza emprego e às vezes emprego ruim, cujo retorno financeiro é bastante insignificante, mas algumas pessoas priorizam em detrimento de Deus. Aqui na congregação Bet Shalom existem muitos irmãos e irmãs, homens, mulheres e jovens, que têm uma chamada de Deus forte para o ministério. E que às vezes você se pergunta, e às vezes se pergunta para mim, pastor, em que eu posso ser útil? E às vezes você pergunta para você mesmo, em que eu poderia ser útil na obra do Senhor? E Deus está olhando para você e esperando que você tenha uma ação, uma atitude em relação à sua vida, em relação aos seus propósitos para com Deus. E nesse aspecto você não precisa necessariamente me copiar. Mas eu tinha uma empresa, uma indústria alimentícia, e eu vivia daquilo. E de repente eu senti no coração um desejo ardente de participar ativamente na igreja. E eu procurei o meu pastor na época,
E os irmãos não sabem as dificuldades que eu tinha para fazer aquela empresa acontecer. Porque eu tinha uma quantidade muito grande de pedidos. Só para se ter uma noção, eu parava o expediente às 6 horas da tarde, fechava tudo. Eram máquinas que trabalhavam com fogo, porque era coisa quente. Tinha que desligar, esfriar tudo aquilo, tomar um banho rápido, ir para o culto e depois do culto voltar para a empresa, ainda embalar produto, porque de manhã cedo eu tinha que fazer entregas para dar conta do recado. Mas eu senti no coração que aquela empresa não representava nada, apesar de o pão da minha mesa sair dali. E eu procurei o meu pastor e disse: pastor, o senhor não precisa que eu faça algum serviço aqui na igreja, eu posso dedicar um dia da minha vida para a igreja. E ele disse assim: se você quiser, eu estou precisando. Eu era o secretário na época, assim como o presbítero Júnior. E o pastor disse para mim: se você quiser, seria importante que você me organizasse a secretaria da igreja. Então você escolhe um dia que seja bom. Eu disse: se o senhor me autoriza, segunda-feira de manhã eu fico aqui, até meio-dia, fico aqui na igreja, fazendo a organização da secretaria. Aquele pastor havia acabado de chegar, fazia pouco tempo na igreja. E eu pergunto para você: você consegue acreditar que eu não tive prejuízo nenhum por causa daquilo? Mas às vezes nós idolatramos alguma coisa no âmbito da nossa vida profissional. Passa a ser uma divindade. Uma outra divindade que atua muito: a sociedade, as amizades da sociedade. E eu disse no domingo à noite, uma série de coisas nos tira do ambiente do culto. E às vezes na igreja nós não estamos fazendo nada, estamos apenas assentados ali. Mas somos expressão do povo de Deus, representação da igreja de Cristo. E a nossa presença é fundamental no culto. As pessoas passam ali em frente e vê: opa, ali tem um monte de crentes. Esse termo monte é feio, né? Ali tem um grupo elevado de pessoas adorando a Deus. Quando você deixa de estar no culto, a sua cadeira fica vazia. E alguém passa e diz: meu Deus, olha para isso. Porque a sociedade atraiu em detrimento de Deus um outro tipo de divindade. Os bens, carro, casa. Algumas pessoas idolatram coisas em detrimento da obra do Senhor. Lembra que eu comecei com o número 7? Essas pessoas que idolatram o número 7, elas idolatram a sua casa, o seu carro e o número 7. Então, em hipótese alguma, elas vão se permitir faltar no número 7. Elas vão faltar qualquer outra coisa, mas o número 7 será honrado. E Deus não está interessado no seu número 7, nem nas suas divindades. Ele está dizendo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Outras pessoas adoram indumentária, a roupa. Eu vou explicar isso aqui com todas as letras. Algumas pessoas, quando chega na hora do culto, vão ao seu guarda-roupa e dão aquela olhada, e aquele guarda-roupa está entupido de tanta roupa que tem. E essa posição é feminina, né? E ela grita com o seu esposo: amor, eu não vou ao culto hoje porque eu não tenho roupa para ir à igreja. Tanta roupa que está ali que ela tem dificuldade para escolher. Mas o argumento é: não tenho roupa para ir a esse culto. E acontece às vezes com os homens também. Mas Deus está dizendo para nós nessa noite: a roupa que você vai ao culto, desde que ela seja decente, não importa a cor dela. Não importa se você veio na terça passada e no domingo passado com a mesma roupa. O que de fato importa é que aquela roupa não seja a sua divindade, mas que você vá à casa do Senhor para adorar ao Senhor teu Deus. Exalte o nome do Senhor. Uma outra divindade que é agora do século 21,
Facebook. Pensa numa divindade diabólica. Porque você não consegue esconder as tuas tristezas, as tuas angústias, as tuas aflições. Você coloca tudo no Facebook. Todas as mágoas que você tem, você coloca no Facebook. Você está adorando o Facebook. Você está se prostrando diante das redes sociais. Quando Deus disse: ao Senhor teu Deus adorarás. E Jesus ensinou acerca das nossas tristezas e das nossas angústias. E é possível que você esqueça disso muitas vezes. Mas ele disse assim no Evangelho segundo São Mateus capítulo 6. Entra no teu quarto, tranca a porta atrás de ti e conta as tuas angústias em oculto, que o teu pai que em oculto te vê, em oculto te recompensará. Mas quanta bobagem eu estou vendo nos Facebooks por aí, ou no Facebook e em todas as redes sociais. Por causa da idolatria. Quer conversar com a família durante um expediente de almoço? Pega o celular e fala com essa família pelo Facebook, porque está todo mundo no Facebook. Final do expediente, quando a família chega em casa, quer conversar com eles? Vai para o Facebook, porque você não acha mais ninguém. Se transformou em idolatria. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Sabe por quê, queridos? Porque a Bíblia também está nesse dispositivo aqui. Eu tenho aqui umas 4 Bíblias que estão aqui. E aí você vem para a igreja e você não traz a sua Bíblia, essa Bíblia aqui. Claro que aqui eu não estou com a Bíblia, aqui eu estou com a mensagem. Mas você não traz essa Bíblia aqui, porque é mais cômodo carregar aquela ali. Da seguinte maneira, você adora tanto o seu dispositivo, que você, quando o pastor cita um texto, e todo mundo já pegou aqui o Wi-Fi da igreja, você chega na igreja, o pastor cita um texto e você pega o seu celular, o seu aparelhozinho e faz de conta que vai ler um texto e vai dar uma olhada no seu WhatsApp. E o pastor não está vendo, mas você está idolatrando um aparelhozinho. Diga assim comigo: o sangue de Jesus tem poder. Amém, querido? Uma outra divindade, eu não tenho tempo para muitas divindades, mas uma outra divindade que é idolatrada nos dias de hoje, a denominação. A denominação está sendo um Deus para muita gente. Alguns dos senhores de vez em quando são convidados para uma denominação grande da cidade. Porque lá Deus está fazendo. Porque lá está acontecendo. Porque lá... E as ovelhas do pasto do Senhor ficam olhando e pensando: será que aquele capim lá é mais gordo? E eu vou afirmar categoricamente: não existe capim tão gordo, tão saudável quanto esse aqui. E não importa onde é o coxo, o rebanho do Senhor se alimenta da palavra do Senhor. Uma razão fundamental para se priorizar Deus, para se ter Deus em primazia. Deuteronômio 6,14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Versículo 15. Porque o Senhor Deus é um Deus zeloso no meio de ti. Diga comigo: no meio de ti. Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua. Preste atenção aqui, amados. O Senhor Deus, esse Deus, cujo evangelho estamos pregando aqui, é um Deus zeloso. Deus está olhando para o seu coração, e como Ele é um Deus zeloso, há um risco que se ire contra ti e você não goste das ações dele. Se você tem frequentado a igreja
de uma forma leviana, fraudulenta, você está correndo risco. Deus está dizendo: eu sou o teu Deus e estou zeloso. A palavra zeloso quer dizer ciumento no meio de ti. Então que nós possamos guardar a nossa mente e o nosso coração a ponto de não entristecermos o nosso Deus. No capítulo 4 de Mateus, que é o texto da leitura dessa noite, quando Jesus está se preparando para os 3 últimos anos da sua estadia aqui na terra, agora ele estaria com 30 anos, então ele vai para o deserto, para um jejum, para uma consagração. E lá no deserto, ele vai ter experiências. Há quem diga, alguns pregadores, alguns teólogos, querem atestar ou afirmar que a razão pela qual Jesus foi jejuar 40 dias seria para que ele aprimorasse o seu ministério. Eu creio que na realidade o que aconteceria no deserto seria marcar, selar um exemplo para nós. Seria dizer aos que viriam depois dele: nesse corpo que você tem, Jesus dizendo, eu estou criando aqui, que eu também tenho, você pode fazer o que eu estou fazendo. Nesse corpo que você tem, você pode resistir ao diabo. E você pode dizer a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás. Versículo 8, Mateus 4. Transportou-o o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Olha para Jesus no deserto. Quem foi que transportou ele para um alto monte? Satanás. O texto diz assim: e o diabo o transportou para ver as coisas bonitas do mundo. Tudo que está no mundo, irmão, as belezas da natureza, são criações das mãos de Deus. Eu estava fazendo uma visita esses dias, e a pessoa usa maconha. E aí, essa pessoa me argumentou e disse assim: tá, pastor, mas peraí, não foi Deus que fez a planta da maconha? É verdade. E não foi Deus que fez? No entanto, a razão pela qual aquela planta foi feita não era para a loucura dos homens. O projeto original era medicina e não loucura. E eu expliquei isso para aquela pessoa. É que eu não tinha visto por esse ângulo. Pois é. Satanás nos transporta para ver não as coisas naturais, as belezas naturais do mundo. O Senhor Jesus foi levado para um alto monte para ver a glória humana, as coisas dos homens. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus? Quais são as nossas dificuldades em relação a esta palavra? O evangelista Marcos, no capítulo 10, ele vai registrar um evento onde um jovem rico aborda o Senhor Jesus e pergunta o que faria para herdar a vida eterna. Na realidade, havia naquele jovem, alguém disse que ele teria sido um advogado, uma pessoa que se destacava na sociedade, mas havia nele um desejo da eternidade. A razão do evangelho: pregar a eternidade, pregar o céu. E esse jovem aproxima de Jesus e argumenta: o que fazer? E Jesus então pergunta se ele conhece a lei, se ele conhece as escrituras, e ele então vai dizer: desde menino eu conheço tudo isso aqui. Algumas pessoas na igreja
são verdadeiros mestres teológicos. O seu conhecimento é de alto padrão, mas estão aprisionados em adoração a divindades. E Jesus então vai dizer a esse moço: falta só uma coisa para você. Versículo 21. Olhando, Jesus o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. A impressão que eu tenho da leitura do texto é que, apesar de todo o conhecimento teológico, doutrinário desse jovem, ele idolatrava as suas coisas, os seus bens. Como é difícil, né, irmãos? Quando nós idolatramos coisas, quando estamos apegados em coisas e deixamos a obra do Senhor de lado. Queremos o reino dos céus, mas não queremos o Rei dos Reis, porque ele requer de nós posicionamento. Esse moço vira as costas e sai aborrecido. Jesus o amou. O texto disse: Jesus o amou e disse com amor. Só falta uma coisa: quebra a idolatria. Venda o que você tem. Você deve estar perguntando: ah, pastor, mas então eu não devo mais trabalhar, eu não devo mais ganhar a vida, eu tenho que vender as coisas e dar para os pobres. Não era necessariamente isso que Jesus estava falando. Ele estava dizendo: desapega. Como é que desapega? Põe na OLX, né? Desapega dos seus bens, que então você terá um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. O Senhor Jesus quer que nós o estejamos seguindo. Isso se espera do verdadeiro cristão. Dos mandamentos, eu disse que o primeiro mandamento com promessa honra pai e mãe. Mas dos mandamentos, o primeiro mandamento era Marcos 12, 29. O primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O primeiro mandamento: escuta, ó Israel, o Senhor é o quê? Nosso Deus. O sábio Salomão, no livro de Provérbios, no capítulo de número 3 e o versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. No Deuteronômio 6, 10 e 11 você encontra a seguinte colocação: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra, vamos pular essa parte do texto aqui para frente, onde há grandes e boas cidades que tu não edificastes, casas cheias de todo bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes. Tudo que nós temos vem de Deus. Tudo que nós possuímos vem de Deus. O dinheiro que você tem na sua conta bancária ou na sua carteira vem de Deus. Vai dizer para mim que não é. E eu explico por que vem de Deus. Não importa quanto você ganha, vem de Deus. Porque se você não tiver saúde, você não tem. E se você tem saúde, vem de Deus. Então o seu recurso vem de Deus. Você pode exaltar o nome do Senhor Jesus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. E todas as vezes que alguém me pergunta: tem culto quinta-feira? Se Deus quiser e Jesus não tiver voltado. Tem Santa Ceia no primeiro domingo? Se Deus quiser e Jesus não tiver voltado. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Capítulo 8 de Deuteronômio, versículo 10. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Dá uma olhada para esse paletózão lindo que você está usando, para essa jaqueta, para essa camisa, para essa roupa.
Sabe de onde? Deus te deu. E no meu caso é bem literal. Bem literal. Eu não sei quem foi que me deu essa calça aqui. Provavelmente o homem teria falecido. E eu fiquei com os restos. Deus me deu. Ah, pastor, mas foi preciso alguém morrer. Quem é que vai impedir o agir de Deus? Entende? Essa gravata aqui alguém me deu. Lá no meu guarda-roupa tem um monte de gravatas que alguém me deu. Deus me deu. Tudo que eu possuo, Deus me deu. Tudo que você tem, reconhece Ele lá. Reconhece a bênção de Deus lá na sua vida. E começa a adorá-lo nessa noite com gozo, com alegria. E o apóstolo Paulo disse aos Tessalônicos, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. O que está acontecendo na sua vida? Ah, pastor, estou passando por um vale. Essa é a vontade de Deus. Pastor, estou passando por um aperto. Essa é a vontade de Deus. Ou vai dizer para mim que o diamante nasce como diamante. O rubi nasce como rubi. Eu estava vendo a produção de um diamante. Alguém achou um diamante, uma pedra, e vai fazer o diamante. Eu acho que uns 80% da pedra vira cinza, até que sobre o diamante. Agora imagine você, o diamante, gritando lá e dizendo assim: estou no vale, estou morrendo aos pedaços. E eu vejo o joalheiro dizendo: calma, o diamante está dentro, a joia está aí dentro, o precioso está aí dentro. Mas reconhece Deus na sua vida. Primeiro livro das Crônicas, já estou concluindo. Capítulo 29, os versículos 11, 12 e 13. Uma oração do rei Davi. Eu vou pegar só as partes que eu separei aqui. Porque teu é tudo aquilo quanto há nos céus e na terra. Na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Porque quem sou eu? Porque tudo vem de ti. A oração do salmista. Reconhecendo Deus em todas as coisas e dizendo: quem sou eu? Tudo vem de ti. Mas quando você reconhecer que tudo em você vem de Deus, tudo que você possui vem de Deus, o nome do Senhor será exaltado e a glória do Senhor encherá a sua vida e a sua casa. E a tua unção para curar.